para gravar. Muito bem, muito boa noite, que bom tê-los aqui nessa noite de terça-feira, 18 de outubro de 2022. Que bom nós temos novamente esse tempo aqui de estudos do nosso seminário. E antes da gente começar, a gente vai orar a Deus. Nosso Pai, em nome do Senhor Jesus, nós agradecemos esse dia que o Senhor tem nos dado e obrigado por muitas orações que o Senhor tem atendido e abençoado também os nossos alunos, sejam daqui dessa matéria, das outras matérias também, das outras noites, com os nossos professores, sua bênção mesmo, Senhor. Pedimos aqui, Pai, nesses minutos, que nós possamos ter de Ti a unção, o entendimento, o despertar, a aprendizagem da Tua palavra, Senhor, para usarmos em nossas vidas, usarmos, Senhor, na nossa igreja, usarmos, Senhor, nos ministérios. Realmente, Pai, que isso aqui sirva para nós, Senhor, de guia, de orientação, sirva para nós de alerta, sirva para nós, Senhor, para sermos pessoas mais parecidas com Jesus. Nós oramos e pedimos em nome de Jesus. Amém. Muito bem. Que bacana. Sejam todos aí muito bem-vindos, muito bem-vindas, né? Então, tá bom. Nós vamos dar continuidade aos nossos estudos. Então, você pode abrir a sua Bíblia hoje aí, em 2 Samuel, capítulo 11. Eu vou pedir aqui para minha esposa já colocar aí a nossa apostila já, aí na nossa... Isso. Muito bem. Aí. Então, nós vamos só lembrar rapidamente que nós vimos na aula passada, tá bom? Nós vimos aí o estabelecimento mesmo do reino de Davi, ele cumprindo ali a palavra dele para Jonas, né, o filho de Jonas, o servo de Saul, o neto de Saul, né, Mefibosete, aí cuidou dele, né? Davi traz a arca para Jerusalém, nós vimos lá que uma pessoa morreu e estava no modo errado, depois ele fez do modo certo, e o Senhor faz alianças, mais promessas a Davi, e depois ainda muito mais vitórias, né? Aí está. Então, nós vimos isso na aula passada, certo? E hoje, né? Pode subir um pouquinho mais a nossa folha aí, por favor? É que nós vemos aí. Isso, mais. Pode subir mais. Até aparecer só o capítulo 1. Aí. Muito bom. Tá aí. Então, o que nós vamos ver hoje, como é um estudo dos reis, eu não podia deixar de a gente estudar um pouquinho essa parte da vida de Davi, porque, de certa maneira, foi marcado antes e depois a vida de Davi, esse fato aqui, né? Um fato que manchou muito a vida dele, trouxe grandes prejuízos depois, é certo? Mas como foi isso? Do que nós estamos falando? Estamos falando aqui em 2 Samuel, capítulo 11, aquilo que ele não devia fazer, aquilo que ele devia pensar um pouco, é. Davi, ele comete um adultério, um pecado muito pesado, algo assim muito triste, porque envolve ali a, algo do casamento né, dele e do outro casal, e morte, né, que é algo ali que é extremamente que Deus detestou e muito. Vamos ver então o que, que a gente pode aprender, né? Porque na história, nesse conteúdo aqui, eu não quis deixar essa passagem. Vocês percebem que muitas das vezes a gente só dá uma pincelada em alguns fatos mais importantes, mas esse aqui eu faço questão da gente conversar sobre isso aqui e termos o entendimento, conhecimento disto, para que a gente veja isso, né? E a gente aprenda, né, com isso. Né? Então, o capítulo 1, né, capítulo 11, né? Decorrido um ano no tempo em que os reis costumavam sair para a guerra. Então, havia um tempo, né? O que havia um tempo? Ele não saía no tempo de frio, não saía no tempo da chuvarada, não saía, tinha um certo tempo, poderia fazer essas guerras nessas outras estações do ano, mas nesse tempo aqui, era um tempo em que era mais calmo a temperatura, então iam à guerra mais entre primavera e verão. Enviou
Davi a Joabe e seus servos com ele e a todo Israel que destruíram os filhos de Amon e sitiaram a Rabá. Porém, Davi ficou em Jerusalém. Então, num tempo de guerra, num tempo que era o tempo de fazer guerras, Davi dessa vez ele não foi, Davi ficou na casa dele. Uma tarde, né? Levantou-se Davi do seu leito de tarde, dormindo, né? E andava passeando no terraço da casa real. Então ele tinha lá sua propriedade, ele tinha lá o seu tempo, enquanto todos os servos dele estavam lá em guerra, ele não estava. A Bíblia não deixa bem claro aqui, né, o fato aqui, o porquê, se ele fala que ele estava é, de férias, descansando, ou que ele não quis ir mesmo, mas o fato é que ele não estava onde deveria estar, né, como rei, né, como capitão o comandante supremo do exército todo dele, né? E estava dormindo, acordou, andando para lá, no terraço, quer dizer, uma parte que era como se fosse a parte social da casa em cima, né? É, e dali viu uma mulher que estava tomando banho e era ela muito formosa. Então a Bíblia, né, diz que ele viu essa mulher ali estava tomando banho. Aí é algo a se comentar, né? Como é que ele conseguiu ver essa mulher tomando banho, né? As mulheres, né? Qualquer pessoa em sã consciência não vai se deixar ser vista, né? Então, no mínimo, essa mulher também aqui, de certa maneira, não estava lá se cuidando tanto, porque foi vista, né? Não se fala, não fala que se vista por mais pessoas, mas por ele foi, né? E Davi mandou perguntar quem é, né? E disseram-lhe, é Betseba, filha de Eliã e mulher de Urias, o heteu. Falou, olha, aquela mulher lá, além dela ser casada, né, ela é casada com o teu servo. Quer dizer, era alguém ali que era mais do convívio de Davi, né? E Davi tomou esse conhecimento, né? Então Davi mandou, no verso 4, mensageiros que a trouxessem. Para quê, né? Para que tirar a mulher da casa dela, né? E ela veio, né? E ele se deitou com ela. E aí? E aí? Né? E aí? Aí que tá Davi. Ele poderia, né, apenas ter visto e cuidado dos seus olhos para, né, vida que segue, não mexe com aquilo também, né? Não era dele, já era casado, já tinha outras mulheres, né? E ele mandou chamá-la, né? E a mulher, né, obedeceu o rei. E também tem um outro lado aqui, né? Tem o lado da ordem do rei, e tem também o desejo de ser do rei também, né? Porque, afinal de contas, né? Ter um envolvimento com o rei, né? Nós vemos aí donos de empresa, nós vemos aí políticos, nós vemos aí governantes, vemos aí pessoas, homens, né? Com muito poder de dinheiro, né? O que tem de mulher que vai atrás, coisa impressionante, né? Então, não é à toa, né? Não é à toa que muitas mulheres realmente, né, queriam ser do rei, né? Então enviou Davi mensageiros e a trouxeram, né? E ela veio, ela se deitou e se deitou com ela. Tendo-se ela purificado de sua imundícia, voltou para sua casa. Então aqui tem um detalhe, a imundícia do ato, né? E aí ficou, quer dizer, não era uma coisa santa, tipo, nenhum dos dois, né? E ela ficou um tempo com ele lá no palácio, né? Ficou um tempo lá, não falo quanto tempo, né? Porém, o tempo que ficou lá, o verso 5 nos traz, né, uma outra notícia, né? Ó, a mulher lá ficou grávida, Davi. A mulher ficou grávida. Aí, né, que situação, né? Aquilo que foi feito escondidinho, mas os outros servos sabiam, ela própria sabia,
muito do povo não sabia, o próprio marido não sabia, né? Aí, como é que foi? É uma situação assim muito, né? Uma situação assim muito ruim, uma coisa muito triste, né? Aí eu disse, né? É, aquilo aquilo que foi é, feito na forma do sem pensar, naquilo que era da emoção, né? Eu falei, né, o rei, era comum, muitas mulheres queriam ter filhos com ele. Teve muitos filhos lá na frente, lá em Crônicas, lá tem uma lista imensa de muitos filhos que ele teve, com esposa e com concubinas. E essas mulheres recebiam privilégios. Por isso que muitas mulheres queriam realmente, né? Recebiam privilégios imensos, né? De, de ter um romance com o rei e até mesmo um filho com o rei, né? Só que essa aqui era casada, né? Era algo que Deus não permitia de modo algum. Ela já era casada, né? Se ela fosse viúva, é outra coisa, né? Mas ela era casada. Então Deus não ia, né? Nunca permitiu uma situação dessa aqui. De fato, né? Não permitiu mesmo. Por quê? O que aconteceu? Davi, então, mandou mensageiros a Joabe, que é o comandante, manda-me Urias, o Eteu. Joabe enviou. Vindo, pois, Urias a Davi, perguntou este como estava a guerra, como é que estava indo, tudo. No verso 8, depois disse Davi a Urias, desce para sua casa, lava os seus pés, quer dizer, entre para ficar para sua casa. Esse é um costume, né? De, como dizer, aqui eu não vou trabalhar, aqui eu vou curtir a vida, vou ficar com a minha família, né? Saindo Urias da casa real, logo se seguiu um presente do rei, uma coisa, né? Para animar aqui a noitada, o tempo que ia passar ali na casa, com a esposa, com a família. Porém, Urias se deitou à porta da casa real, com todos os servos do seu senhor, e não desceu para sua casa. Ele, né, Urias não quis aproveitar desse privilégio, o presente, o tempo com a família, porque, afinal de contas, né, o povo estava em guerra. O exército estava lá matando e morrendo, né? E ele foi chamado para, com ordem do rei, né, para ficar em casa. Uma coisa que não era normal, né? Um soldado em guerra, e o rei não, fica em casa, não era. Mas esse fato dele ter ficado ali, quer dizer que tinha consciência que ali a casa não era o lugar dele, não era o momento para ele, não tinha nada de estar lá. Então, para ele não ficar como que sem servir, né? Ele ficou de prontidão lá junto com os outros servos, né? Com os outros, porque tinha o exército que saía à guerra e o exército que ficava, né? Na cidade, lógico, né? A cidade não ia ficar sem soldados, né? E no verso 10 mandaram dizer, né? Vou dizer para Davi, o teu plano aí, né? De, de tentar agradar o rapaz, para ele passar a noite lá com a mulher dele, para dizer que engravidou dele próprio, não deu certo, né? Não deu certo, não. E aí? O que ia fazer, né? Davi aqui, com esse ato, né, de querer lubridiar o soldado e dizer que o negócio estava tudo bem, ele me traz a memória, até coloquei aqui na nossa folha aí, né? Aí no verso, entre o verso 6 e o verso 9, pode descer um pouquinho a folha? Esquece. É que eu quero ler o Salmos 42. Daniel, lê para nós aí o Salmos 42, verso 7. Vai lá. Salmos 42, verso 7. Tá me ouvindo aí, Daniel? Pode falar? É, lê para nós o Salmos 42, verso 7. Abismo chama abismo. Ao rugir das tuas cachoeiras, todas as tuas ondas e vagalhões se abateram sobre mim. Então, aqui uma forma poética, um pedacinho só nós vamos pegar aqui o, os Salmos. Um abismo chama outro abismo, assim como uma onda, né? Ele explica de novo, uma onda e outra onda atrás.
a gente vai poder ver na história de Davi aqui, né? Ele cometeu um pecado, e aí um pecado não resolvido chama outro pecado, que chama outro pecado, e aí fica pior ainda, né? Então aqui tem, isso é um ensinamento para nós. Quando nós caímos no pecado, quando nós cedemos à tentação, o primeiro ponto é confessar o pecado e não tentar esconder, ocultar, fingir, passar para frente, viver com o pecado, né? Aí não dê lugar ao diabo, porque o diabo é astuto enquanto a gente está dormindo e está trabalhando, né? Então, um pouco de fermento leveda toda a massa, quer dizer, ele não teve o autocontrole quando ele viu aquela mulher lá, ele não se comportou como deveria, como o rei deveria, né? E ele tentou depois ainda enganar, né? Fez essa primeira tentativa aí, né? Mas olha a resposta do, do Urias quando o Davi falou: você não vem de uma jornada, de uma guerra, de um tempo, por que você não entrou na casa? Por que você não aproveitou lá com a sua mulher, né? Respondeu Urias a Davi: a arca, né? Israel e Judá fiquem em tendas. Então, outro detalhe, lembra, a arca era o único móvel que se distanciava do tabernáculo, que acompanhava o povo nas guerras, né? E ali, ó, Israel, Judá, todo o povo, Joabe, meu senhor, comandante lá, né? E os seus servos estão acampados ao ar livre, e eu ia entrar na minha casa, comer e beber, e deitar com minha mulher, né? Então, certo como tu vives, a minha alma não faria tal coisa, não era, né? Não era isso que era para ser feito. Olha a consciência, a consideração que ele tinha. Olha, tá todo mundo lá fervendo no pau, tá matando e morrendo, o negócio tá acontecendo todo lá, e eu ia lá ter os prazeres com minha esposa? Não, de jeito nenhum, né? Não vai fazer uma coisa dessa. Então disse Davi a Urias: demora-te aqui, hoje e amanhã te despedirei. Urias, pois, ficou em Jerusalém aquele dia, e o seguinte: Davi o convidou e comeu e bebeu diante dele e embebedou. À tarde saiu Urias a deitar-se na sua cama, com os servos do seu senhor, porém não desceu à sua casa. Então, a segunda tentativa aqui, né, também não deu certo, né? O Davi falou: vamos fazer um banquete, eu vou dar bebida à vontade aqui, e quando ele estiver realmente bêbado, vai para a casa dele, leva ele lá, dá um jeito, ele passa lá e o negócio e dá certo, né? Mas mesmo bêbado, ele foi e dormiu no que hoje nós chamamos corpo da guarda. O que é corpo da guarda? Corpo da guarda é quando o quartel está lá, você vê o quartel, o muro, o local, todo, à noite, tem gente dormindo, lógico, né? Tem gente dormindo, mas tem um grupo chamado corpo da guarda, né? Que são soldados que são destacados, né? E treinados para aquilo e escalados que ficam para não dormir enquanto os outros dormem, né? E lá tem cama, lá tem local, todo horário para dormir, né? Aonde ele foi para esse lugar. Ele foi para junto dos soldados. Ele não foi para a casa dele. Então, essa segunda tentativa de Davi não deu certo também, tá certo? E aí, fazer o quê, né? Davi queria que ele tivesse sua relação com a esposa para dizer que a gravidez era vinda disso, né? Dele mesmo, né? E não do Davi, né? Mas não dá certo, né? Não dá certo, né? E aí, o Davi, tendo conhecimento, olha o caráter de Urias, olha, né, a responsabilidade que ele tinha, olha aqui o compromisso que ele tinha, ele sabia, ele também lá para trás, nas leis, também tinha que quando o soldado tivesse em guerra, né, ele não era para ter filhos, né, então, porque ocasionalmente morre, criança ia ficar órfã, por aí vai, né. Aí, Davi, no verso 14, ele tem aqui algo pior. Aí algo que se já estava ruim aquela situação, em vez dele já resolver aquilo de uma maneira como deveria resolver ali, dizer para o camarada que fez, né?
Interessante é que até então aqui não fala da Betseba, né? Ela não abre a boca, ela vai atrás dele, não chama, que não está no relato aqui, né? Para ela, passar tempo com ele, Davi não a usa para seduzir, né? Urias, não está aqui, né? Não está aqui. Aqui está só as ações de Davi. E aí, sim, aí vem aquilo que foi o derradeiro ali dessa história assim peluda, vamos assim dizer, terrível. É uma história que manchou, que deixou triste Davi, que aqui acabou depois um pouco da, do reino dele, da pessoa dele, da, 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 da moral dele aqui, né? Pela manhã, Davi escreveu uma carta a Joabe e mandou por mão de Urias. Escreveu uma carta aqui, Urias, pega lá pro Joabe, tá bom? E aí estava escrito lá, né? Coloque Urias na maior força da peleja, no lugar mais perigoso, deixe-o sozinho para que seja ferido e morra. Quer dizer, Davi, então, ele não valorizou a vida do seu servo, ele não valorizou o casamento, o casal, a família, ele não valorizou a vida de um homem, de um pai de família, não valorizou a vida do marido, não valorizou quem estava valorizando o povo, o comandante, o exército, a arca, Deus, que não valorizou quem estava valorizando, né, a ele próprio, porque quando Urias estando no corpo da guarda, se acontecesse alguma coisa de imediato, Urias também tinha que pular na frente da bala ali, né? Então, ele desprezou totalmente Deus, ele desprezou totalmente a vida humana, ele desprezou os mandamentos, porque no 15 fica bem claro, para que morra. Olha só, que coração, né? Que pensamento, que decepcionante, né? Foi aqui essa ordem de Davi. Mas eu estou aqui falando palavras, né, fortes contra Davi, mas, irmãos, nós somos assim todas as vezes que pecamos, viu? Todas as vezes que abandonamos a, a irmandade, a fraternidade, toda vez que não obedecemos às escrituras, fazemos essa mesma coisa que a gente mata a nossa alegria, nossa comunhão, a gente trai o Senhor Deus, a gente é ingrato, e olha que para que morra. E é interessante, Urias mesmo foi levando a sua condenação, sem saber, né? Tendo, pois, Joabe cercado a cidade, pois Urias no lugar sabia que ali havia homens perigosos, né? Ali onde estava o negócio mais perigoso da guerra, deu ordem, né? Saindo os homens da cidade, pelejando com Joabe, caíram alguns do povo, que morreu alguns, do servo de Davi, e morreu também Urias. E aí você olha o verso 17, vou ler de novo. Saiu os homens da cidade, pelejando com Joabe, que era o exército, o comandante do exército, né, de Israel. Caíram alguns do povo, quer dizer, também outros morreram. Eita, né, dos servos de Davi. E morreu também Urias. Então, olha aí. Então, esse 17 fica bem claro que não foi só Urias que morreu, né? Não foi só Urias que morreu, mas ele queria mesmo era Urias, né? E aí está resolvido, acabou. O homem, né? Acabou, né? Resolvi meu problema, né? Então Joabe enviou notícias e fez saber a Davi tudo o que estava acontecendo na batalha, deu ordem, né, ao mensageiro, né, vai lá contar ao rei os acontecimentos e também diga, né, que ele não ficar nervoso não, né, porque foi a ordem, né, para chegar lá, né? Nós chegamos perto do lugar mais perigoso. Né? E eles sabiam de todas as estratégias dos inimigos, sabia que tinham inimigos fortificados dos lados. Naquele tempo, as cidades eram muralhas, né, com espessura suficiente para até uma casa ser construída. Lembra né, de Raabe? Então eram muros imensos, justamente para a defesa. Era um ponto muito favorável para defesa e ataque, né? Tinha lá os frecheiros, né?
que não sabeis que havia de atirar do muro os flecheiros, né, no verso 20, quem feriu Abimeleque, não lançou uma mulher sobre ele do muro, um pedaço de molde, né, e de que morreu, né, quer dizer, tem exemplos já de que não era para chegar tão perto do muro, né, sabe que lá a morte é certa, né, e aí se o rei falar alguma coisa, fale para ele que também morreu o servo Urias, né. Partiu o mensageiro, falou tudo aquilo, disse o mensageiro, né, na verdade, aqueles homens eram mais poderosos que nós, saíram do campo, na entrada, verso 24, então os flecheiros do alto do muro atiraram contra os servos, morreram alguns dos servos do rei, olha, o verso 24 comprova o verso 17, quer dizer, ele queria um morto, que já era horrível, já era né, algo extremamente, né, é, desprezável aos olhos do Senhor. Morreram mais, né? Disse Davi ao mensageiro, assim dirás Joabe, não perca, não pareça isso aos olhos, né? A espada devora um, tanto este como aquele, intensifica a peleja, derrota todo mundo, mata quem tem que matar e pronto, esse é o serviço. Vê se você vê aí, né? A dureza do coração de Davi. Nem aí com a morte do Urias, nem pensou na esposa, não, na hora que pegou a mulher, muito menos agora, não pensou na família dele, não pensou como é que ia ficar. Olha, e também, né, a frieza que ele falou dos outros que morreram, né? Não, né? E aí, né? O que a gente pode chamar isso, essa atitude? Fátima? Oi, Fátima. Oi, Oi. pastor. Como é que você classificaria essa atitude de Davi aqui, até onde nós lemos aí o capítulo 11? A atitude dele, eu acredito que faltou assim o temor de Deus, né, na vida dele. É, na vida dele ou nesse momento É, da nesse vida dele? momento, né? E qual uma palavra que até eu coloquei aqui, né, no ponto, na nossa ficha, aqui na nossa apostila, aí, o capítulo 14 a 25. Última frase, vai descendo o cursor. É, aí, ó. Aí, isso que foi destacado aí agora. O que você pode comentar para mim sobre isso aí? No, do 14 a 25. Tá aqui, tá na tela. Você está acompanhando na tela? Ah, Na tá tela aqui. do... Tô olhando aqui que eu imprimi. Ah, sim, Sim. tá bom. Eu também melhor também. A última frase aí, o último pontinho aí, entre o verso 14 e o 25. O que está escrito aí? Até a Miss Kelly deu uma assinalada ali, destacou O, na tela. o assassinato, né? Que ele cometeu, né? Assassinato, suicídio. Quer dizer, ele foi o mandante de tudo, né? É, eu Ele acredito assim que a notícia, né, que ele recebeu da mulher estar grávida deixou ele desnorteado. E ele quis assim ocultar, né, o pecado dele e fazendo as coisas da forma dele, né? é, Totalmente errado. então, ele só quis o momento né, com a mulher e não pensou no que, né? A pessoa que não ia dar em nada, né? A pessoa que não, vou Sim, ficar aqui, vou ter relação com ela agradou os meus olhos, né? No verso 2 fala que ela era muito bonita, né? E você vê que nem não teve nenhum não dela, né? Ela foi, né? sim. Direto mesmo Isso, para. uhum. Oi? Isso entende-se aí também, assim, que até o momento aí não tinha havido arrependimento da parte dele, né? Exatamente, exatamente. Não havia arrependimento, não havia. Eu comentei aqui, ele foi frio em tudo, no verso 25, né? Não parece isso mal. Quer dizer, ele mandou matar um homem, o homem foi morto, e além desse um, morreram outros, e ele ainda disse: não parece isso mal. Né? A espada devora aqui e devora ali. Olha, né? Não tinha um pingo de consideração. A irmã falou aí, arrependimento, ele não mostrou
né? Ele já não mostrou arrependimento lá desde o começo, né? Desde a hora quando ficou sabendo que ficou grávida, né? Lá no verso 5. Ele não procurou acertar a situação, não procurou se humilhar, ele não procurou, né? Não, ele foi tentar resolver do jeito dele. Olha só, quando nós pecamos, nós temos instruções bíblicas para resolver os erros, os pecados. Mas muitas vezes a gente vai resolver com os nossos jeitos, né? Com o nosso jeito. E o nosso jeito fica pior, né? Com o nosso jeito fica pior, né? E aí, um luto, morte, quer dizer, as outras mulheres, também se aqueles homens fossem casados, ficaram viúvos também por causa do pecado dele, que não tinha nada a ver, né? Se era filhos, né, se eram homens que não tinham família constituída, eram filhos, né, quer dizer, as mães perderam seus filhos na flor da idade, né, se foram homens solteiros, se foram homens casados, tiveram filhos, ficaram órfãos também. Olha o rebuliço, olha o prejuízo que Davi causou na vida dessas pessoas aí, né? E verso 26, ouvindo, pois, a mulher de Urias que seu marido era morto, ela o pranteou, né? Ela teve um sentimento, né? Ela tinha um sentimento, por tá certo, que o traiu, né? Com a ordem do rei, né? Não vamos esquecer. E ela chorou. Aí no verso 27, passado o luto, Davi mandou buscá-la e a trouxe para o palácio. Tornou-se ela, a mulher, né? Sua mulher. Né? Aí até tudo bem, só que o versículo não termina aí, né? E deu à luz, a criança nasceu. Né? Menino. E lembrando, né, que toda mulher judia, toda mulher israelita tinha o desejo de ser mãe do Messias, por isso que né, é interessante ter filho, homem, né? Então tá. Só que o versículo continua. Pois isto que Davi fizera foi mal aos olhos do Senhor. Né? Os olhos do Senhor estão em todo lugar, contemplando os bons e os maus. Então aí está, né, a, a vida mesmo, né? A vida com Deus. Né? Não adianta você fingir, você fugir, você esconder, né? Um abismo traz outro abismo, um pecado traz outro pecado. Se você não parar ali, ele vai vir com outro, e com outro, e com outro, aí o problema depois você vai ficando duro, insensível, afastado de Deus, não vai na igreja, não lê a Bíblia, não obedece, não confessa, não faz oração, né? E aí aquele problema não foi resolvido, vai vir outro problema, porque quando você está afastado de Deus, muitas coisas que você começa a fazer e acha que aquilo é normal, que todo mundo faz, que é assim mesmo, que você não dá valor, não teme mais, né? Não põe o temor, né? Diante dos olhos, né? E só que a gente tem que lembrar, né? Cada um de nós dará conta de si mesmo a Deus, né? Com Deus não se brinca. Tudo que o homem plantar, isso colherá. Né? E aqui, né, ficou bem claro aqui o final do capítulo 11, né? Porém, isto que Davi fizera, né, foi muito, né? Olha aí, né? Foi mal, foi péssimo, foi triste aos olhos do Senhor. E aí? A gente já sabe que Deus não pactua com o pecado. Sabe que servir a Deus, né, em pecado dá tragédia. Né? Você sabe que fugir de Deus também você vai ficar passeando dentro da barriga do peixe muito tempo. Se você enterrar, entre aspas, né, o teu pecado na areia, vai aparecer, né? Então, nós não temos outra saída, né? De que de nos encontrarmos com Deus e confessar, ou quando for com alguém, né, que você faz o pecado com alguém, chegar lá e confessar para ela. Mas como isso não aconteceu, né, e ele era um rei, né, a atitude dele ter engravidado a mulher certamente tomou conta do reinado, tomou conta da família, tomou conta do servo, tomou conta da, da notícia, né? Fosse lá, né? Notícia, né? Imagine, né? Lá na Inglaterra, qualquer coisa que qualquer membro da família real faz, vira notícia, né?
Aqui também não deve ter sido diferente, nós não soube da situação, né? E aí, como ele não foi a Deus, e ele era o escolhido de Deus, Deus não ia deixar aquilo para frente daquele jeito, né? O que ele faz? Ele manda o servo de Deus, né? O servo dele, no capítulo 12. Aí aparece um outro personagem que de cara eu já falo para você, né? Que de cara eu falo para você que esse personagem, ele, ele teve muita coragem, né? De chegar lá na barba do Davi, o rei, né? Mas ele era de Deus, confiante em Deus, né? O Senhor enviou Natã, o profeta Natã, a Davi. E chegando a Davi, ele conta uma história, né? Uma história que ilustra o fato, né? E vamos lá ver a história, né? Havia uma cidade, dois homens, um rico e um pobre. Tinha o rico ovelhas e gado em grande número, mas o pobre não tinha coisa nenhuma, senão uma cordeirinha que comprara e criara, né, com muito custo, com muito cuidado, que crescera em sua casa, que tinha uma relação com essa, né, de convivência com esse bichinho, junto com seus filhos, quer dizer, era algo da família, não era algo para matar e para vender, né? E comia do seu bocado, do seu copo bebia, dormia nos seus braços, e tinha como filho, quer dizer, tinha um afeto por um amigo, como a gente tem por um cão, por um gato, né? Tem gente, né? Então estava ali, estava simbolizando algo, né? Um pouco a mais de convívio, não era para bater, né? Não era para vender, né? Era algo, a única coisa que ele tinha ali, era algo das crianças dele, como é no enredo da história, né? Vindo um viajante, o homem rico não quis tomar este do seu, tudo que ele tinha, né? Para servir ao viajante, né? Mas esse rico foi lá e tomou do homem pobre, preparou para que o viajante, né, pudesse comer, né? E aí ele contou essa história para Davi. Ah, mas aí na hora já foi Davi, né? Na hora aquele ímpeto, né, de já pular na frente da bala, de já ir lá e arrancar a cabeça de novo do Golias, né? Então o furor de Davi se acendeu, ele ficou transtornado com aquilo, né? De uma maneira máxima, né? Contra aquele homem rico, né? E disse Natan, tão certo como vive o Senhor, o homem que fez isso deve ser morto. Foi o que ele falou. Né? Tão certo como vive, não vai ser a morte. Ele sentenciou a morte para o homem rico, né? Por uma ovelha, né? Uma ovelha, né? Vai ser morto, né? E aí o verso 6, ele ainda tem a lei da restituição lá de Levíticos, lá, né? Vai dar 4 vezes mais, vai dar 4 no lugar daquela uma, né? Porque não se compadeceu, o rico não quis pegar dele tanto que tinha. Que história é essa, Natan? Que rei que sou eu? Não vou deixar um negócio desse acontecer no meu reinado. Não, não vai, não. Já vamos lá, resolver esse negócio é já. Então disse Natan a Davi, tu és o homem, como se diz, você é o rico. Aí Davi olhou, sou eu. Peraí, né? Assim diz o Senhor Deus de Israel, eu te ungi rei sobre Israel, quer dizer, você foi alguém que eu escolhi, né? Sobre Israel, o meu povo, que leva o meu nome, a minha herança, né? Algo totalmente diferente dos outros povos. Você recebeu um imenso privilégio. Muitos queriam o seu lugar e, né? Falou assim, ó, sobre Israel, e eu te livrei das mãos de Saul, da morte, do homem que tinha toda a capacidade de te matar, do homem que estava com raiva e irado para te matar. Eu te livrei. Quer dizer, você teve todas as bênçãos, você. Aí ele começa falando mais assim: deite a casa do teu senhor e as mulheres do teu senhor em teus braços. Não é muito comentado isso na Bíblia, mas naquele tempo, e era muito comum que quando um rei tomasse o lugar do outro, ele herdava todas as riquezas, todos os monumentos, toda a história, ele herdava tudo que aquele rei morto, né, tinha, inclusive as mulheres. Um harém, né? Está aqui, ó. Dê as mulheres do teu senhor em teus braços, também te dei a casa de Israel, de Judá,
E se isso fosse pouco, eu teria acrescentado tais e tais coisas. Quer dizer, Davi, você tinha tudo, cara, para chegar para ele e falar assim, né? Como Natan falou, Davi, 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 você foi sublime, Deus abriu, escancarou as portas do céu para você ser o rei, ser o cara aqui, né? E aí, no verso 9, gente, interessante, né? Porque, pois, desprezastes a palavra do Senhor, fazendo o que era mal perante ele, quer dizer, quando ele tomou a mulher, ele sabia, né? Avisaram, não é casado, não é amor, não. Mas ele abusou do seu cargo, quis vir, não quis, do tipo, né? Vou ouvir servos, né? Eu vou querer a minha vontade, vou querer lá, né? Satisfazer o meu desejo, né? De homem, né? Mas aqui Natan fala, você desprezou. E lá no comecinho de Samuel nós aprendemos, né? Aqueles que me honram, honrarei. E aqueles que me desprezam serão desmerecidos. É, o negócio é brabo, né? A vida com Deus é coisa séria, né? Desprezou tudo, né? A Urias, o Eteu feriste a espada, e a sua mulher tomaste por mulher, e a sua esposa tomaste por mulher, depois de matar com espada dos filhos de Amon. Olha, quer dizer, você matou e ainda pegou, né? Roubo, como é que fala? Roubo seguido de morte, né? Morte seguida de roubo. Quer dizer, pontou algo ali condenável. Condenável, né? E aquilo dali, fico pensando, né? O que passou depois, assim, né? Que passou no coração, na cabeça de Davi, quando o homem de Deus começou a chamar a atenção dele, começou a mostrar, revelar para ele, né? É, como ele foi desmascarado, né? Como Davi foi desmascarado, tomou a mulher da vítima, pegou tudo, você é o assassino, você é o homicida, você é o cara da história, você é o homem que Deus escolheu de milhões de homens que haviam aqui, foi você que Deus quis, como é que você fez uma coisa dessa, né? E que vergonha, que trágico, né? É um desprezo total, o adultério, assassinato, roubo, porque tomou o meio do outro, né? Então, fora os outros, fora as outras vítimas também, puxa vida, cara, que, que triste aqui, né? Mais o verso 10, né? Mais o verso 10 começa aí as consequências, né? Logo de cara. Agora, pois, não se apartará a espada jamais da tua casa. Quer dizer, agora, filho, está enterrado. Vai ter guerra dentro da tua própria família, vai ter guerra da sua família para frente, da sua família para fora, porquanto me desprezaste e tomaste a mulher de Urias, o Eteu, para ser tua mulher. Você não podia ter feito um trem desse de jeito nenhum. Tinha que ter pensado, porque agora tem consequência. Gente, tem consequência. Conforme a gente vai vivendo mais Deus, conforme Deus vai se mostrando para nós, conforme a gente vai vendo o que Deus faz na vida de outras pessoas, tanto abençoando quanto corrigindo, né? A palavra correção também tem, né? O ato da correção também tem, né? Deus não deixa, né? O inocente, o culpado passar por inocente, né? Então, vai ter guerras, né? Assim diz o Senhor: eis que da tua própria casa suscitarei o mal sobre ti, e tomarei tuas mulheres à própria vista, e as darei a teu próximo, a qual se deitará com elas em plena luz deste sol. Então, Natan já profetiza algo que vai acontecer logo ali depois. O que é isso aqui? Então, o que o Davi fez escondidinho e queria manter tudo, né, debaixo do pano, né? Olha, vai ter uma consequência. Quer dizer, as mulheres do rei seriam as princesas, seriam as intocáveis, seriam as maravilhosas, seriam, né, ali a coisa fina do rei, né, do rei, aquilo que era descendência do rei, ou seja, era algo só do rei. E aquilo
que está falando, suscitarei, tomarei tuas mulheres à própria vista, e se deitará com ela. Quer dizer, alguém vai pegar todas as suas mulheres e num lugar alto, mas visível, né, em plena luz do sol, quer dizer, vai acabar com a sua, é, é, como é que fala? O seu domínio por essas mulheres. Você não vai ser desonrado, né? É, nessas mulheres através de uma pessoa. E que já até adianto, né? O próprio filho, né? O próprio filho dele iria fazer isso. Olha que rolo, gente, que aconteceu nessa família. Depois eu não vou ler lá na frente, a gente vai dar uma passadinha lá depois, né? Então, olha, quando nós não pensamos, né, com, com a Bíblia nas nossas atitudes, pensamos só no carnal, olha o rolo que pode dar. Olha a tristeza, lágrima, vergonha, né, perca de moral, perca de dinheiro, perca de saúde, perca de tudo, né? Porque a gente quer só satisfazer o momento, quer só mostrar que eu posso, que eu tenho, e que é minha vida, ninguém manda, né? Ele desprezou totalmente Deus. E assim a gente vê muitos crentes ainda assim, né? 2022 fazendo a mesma coisa, né? Porque o que você fez no escondido, eu farei isso perante todo o Israel. Todo mundo, qualquer pessoa passar na rua vai lá ver o que vai acontecer com suas mulheres. E como contaminar as mulheres era algo da família do rei ali que ia parar, a descendência ia parar. Ele não podia ter mais descendência com essas mulheres porque ia estar contaminado, né? Esse que era o ruim, né? Então disse Davi a Natã, aí no verso 13, irmã, aí ó, você falou, né? Pequei contra o Senhor. Aí que ele dá um que cai em si, depois, né, do castigo, depois da pronúncia do castigo, depois que a coisa Enquanto estava às escondidas, né? Ele estava. ele não tinha nenhum, foi o que a irmã falou, não mostrou nenhum arrependimento, o verso 25 comprova isso. Até então, enquanto ele não estava sendo prejudicado, estava tudo bem para ele, né? Para ele, Sim. né? Tava, né? Enquanto não tinha perca de nada, né? Não ia sair na internet, né? Não ia nada, então tava tudo bem, né? Então E ele não assim pensou. é até hoje, né, É pastor? assim até hoje. Creio eu que a irmã tem histórias para contar de muita gente que não pensou, né, na hora da Exatamente. igreja, não, a pessoa não raciocina o escândalo que vai levar para o nome do reino de Deus, para o nome da igreja, para o nome dos irmãos, né? Aquilo que a pessoa É. faz lá em algum lugar, em alguma casa, na escola, com alguém em casa, uma pessoa que não é da igreja, ou com uma pessoa da própria igreja, e não pensa nas consequências que aquilo vai ter, né? E vai. Enquanto está às escondidas, né? Aos olhos dos homens, né? Porque de Deus ninguém esconde, né? E aí deve cair o temor na gente, mano. A gente tem que ter esse temor aí para a gente não. Tem que ter esse temor para a gente não cair na tentação, né? E aqui ele É. só pediu perdão, ele só confessou o pecado depois que ele viu já tudo, né? Que a vaca foi pro brejo, né? Mas, olha só, pequei contra o Senhor, disse Natan a Davi, também o Senhor te perdoou o teu pecado, não morrerás. Lembra que ele também ordenou a morte do rico, né? Quer dizer, ele se condenou sem saber. Ele se condenou à morte sem saber. Por justiça. Como era ato de justiça, então, né? Vai à morte. E aqui o Natan fala, não morrerás. Então era para ele morrer, né? Vida por vida, lembra lá do Decálogo? Lembra lá do tempo de Moisés? Lembra da lei? Vida por vida, lembra lá? Olho por olho, dente por dente, pé por pé, mão por mão, vida por vida. Então era para ele ter escambado aqui, parado ali. Era para ele morrer. Porém, ele foi morrendo aos poucos. Ele foi morrendo aos poucos. Porque
Ele presenciou o filho pegando todas as esposas dele, quer dizer, ele não ia ter mais condição de ter nada com aquelas mulheres. Aí, eu vou até adiantar, um outro irmão, né, lembra que ele tinha vários filhos, mas com esposas diferentes, né? Ele era o pai, mas a mãe era diferente. Então, ele passou-se o tempo lá e o filho dele estuprou a filha dele. Olha isso que situação, né? Então, ele só teve desgosto depois na família dele. Ele não teve mais paz, aquela paz que tinha antes, aquele tempo bom, aquela coisa toda boa de pai de família. Ele não teve mais essa moral de pai de família, né? É, mas, posto que com isto deste motivo a que blasfemassem os filhos, os inimigos do Senhor, também o filho que te nascerá morrerá. E Natan foi para sua casa. Quer dizer, ele foi lá, Natan não teve medo, não desobedeceu a Deus, nem A e nem menos A. Ele falou o que era para ser falado, e saiu de lá ileso. Quer dizer, veja bem, Natan também correu risco. Ele, como rei, poderia mandar, ou ele próprio ou outro, mandar o pescoço do Natan. Mas aí ele não. Aí ele, ele permitiu que Natan entrasse, falasse, concordou com aquilo, pediu perdão e o cara foi embora. Né? Não foi como Saul, né? E aí tem mais consequência, né? Foi tudo profetizado. Guerra, problemas familiares, né? A vida dele não foi mais a mesma, não foi mais a mesma. E outra, o menino que ia nascer vai morrer, filho, fique tranquilo. Olha só. Como ficar tranquilo, né? E o Senhor feriu a criança, que a mulher de Urias dera à luz a Davi. E a criança adoeceu gravemente, né? No verso 15. No verso, no verso 15, né? Então, eu até coloquei aí, né? Deus pesando sua mão. Né? Deus pesando sua mão. A criança nasceu e logo ficou doente. É só quem é pai e mãe que teve criança que já ficou doente, internado, no tempo sabe como é que é, né? O medo que dá, o pavor que dá da morte, né? E a criança ter problemas, ou ficar com problemas para sempre devido a uma gravidade, né? De uma doença, né? E no verso 16, né? Davi, né? Buscou Davi a Deus. Ele tentou, ele não se rebelou com Deus, ele não foi boca dura, ele não saiu quebrando tudo, ele não desfez nada de Deus na vida dele, ao contrário, ele foi a Deus. Então ele foi sincero, né? Buscou Davi a Deus pela criança, fez o que ele podia fazer, né? Foi fazer orações, foi tirar um tempo com Deus, jejuou Davi e vindo passou a noite prostrado em terra. Né? O que será que ele falou aqui, né? Aí será que esse verso 16, né, fez ele meditar e ele escrever então o Salmo 32, depois, o Salmo 51? Você viu como é importante agora você ler se você ler o Salmos 32 e o 51, ele é um texto, mas se você conhecendo mais a história, conhecendo mais as escrituras, você vai perceber que ele faz parte de um contexto. Aquele, até que eu falei para fazer um, um, um escrito, um comentário sobre esses dois capítulos, né? Fazer um paralelo aí, né? Agora você vai entender melhor como que foi, né? A inspiração, a dor do coração dele, a vergonha dele, o arrependimento dele, né? Se nós pegarmos lá rapidamente aqui, ó, o 51, né? Salmo 51, né? Compadece de mim, ele tenha dó de mim, tenha misericórdia, né? Segundo a multidão das tuas misericórdias, apaga as minhas transgressões, tudo que ele fez lá, né? Lave-me completamente. Ele sabia que ele estava podre perante o Senhor, né? Todas as minhas transgressões estão sempre diante de mim. Pequei contra ti. Fiz o que era mal aos seus olhos. Bate lá com o que o Natan falou, né? O Senhor vai julgar, o Senhor vai ser puro, o Senhor vai ser justo no seu julgar. Eu nasci em pecado, né?
Eis que te comprases, na verdade, no íntimo, com recôndito, saber conhecer sua sabedoria. O verso 17 é tão profundo, tão forte. Purifica-me com o isopo. O que é o isopo? O isopo são aquelas folhas, né, que Moisés usou para passar o sangue na porta lá no Egito, e depois elas se tornaram, né, algo particular para que usasse também depois, né, no tabernáculo. Então aquilo era algo puro, algo santo. Ele estava tão sujo perante Deus, estava tão imundo, estava tão de pecado, ele queria ser purificado com aquilo, né? Ficarei limpo, lava-me e ficarei mais alvo que a neve, alvo, quer dizer, branco, 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 puro, 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 puro mesmo, né? Por isso que tem aquele hino, né? Alvo mais que a neve, vem daqui, ó, né? Ele estava totalmente, faz-me ouvir júbilo de alegria, quer dizer, estava com uma tristeza profunda, muito profunda, para que exultem os ossos que esmagaste. Ele ficou tão humilhado, ele, agora que percebeu, caiu em si da besteira que ele fez, ter pego a mulher, engravidado a mulher, mandado matar o homem, morreram mais pessoas ainda, né, que não tinha nada a ver, rapaz, olha só, né? Apaga todas as minhas dores, esconde o rosto dos meus pecados. Ele está pedindo algo que Deus, né, estava como, né? Ele estava pedindo para até mesmo para Deus não agir como Deus, porque Deus sabe, né? Esconde o rosto dos meus olhos e apaga todas as minhas iniquidades. Quer dizer, só isso aqui só acontece, né? Só acontece com sacrifício com sangue, aqui dele, né? Para ele o sacrifício dele e para nós o de Cristo. Aí com Cristo, aí dos teus pecados não me lembrarei jamais, né? Aí, ó, cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova dentro de mim um espírito inabalável. Então ele estava totalmente destruído, o espírito, né, a pessoa dele, a, a, o, o, o Davi, homem, estava acabado, estava derrotado. Não me tires, não me expulse da tua presença, nem retire de mim o teu Santo Espírito. Ele sabia que, olha só, ele pediu algo aqui ele foi muito diferente de Saul quando Saul pecou, né? Saul logo chutou o pau da barraca com tudo. Ele aqui não, ele foi a Deus, ele engrandeceu a Deus, ele procurou Deus, ele mostrou arrependimento, né? É, livra-me dos crimes de sangue. Ó Deus, Deus da minha salvação, né? A minha, e a minha língua exaltará a tua justiça. Abre os teus lábios e a minha boca manifestará os teus louvores. Ele estava fechado, estava triste, ele não estava para fazer aqueles cultos. Lembra quando chegou a arca, ele dançou? Lembra que os outros salmos também são louvores, né? Lembra que esse aqui, os salmos cantados, né, pelos judeus, né? Pois não te comprases de sacrifícios, do contrário eu os daria. Quer dizer, se fosse por questão de animais mortos, eu ia dar tudo, né? Eu ia cumprir o formalismo, no caso. Não te agradarás de holocaustos. Não, não, não. Sacrifícios agradáveis a Deus são o espírito quebrantado. Isso, uma volta a Deus, um reconhecimento, né, do pecado, uma confissão, um espírito quebrantado, um espírito entristecido, um espírito, um coração totalmente, né, sem ego, sem exaltação, né, um coração limpo, humilde mesmo, coração compungido e contrito. Não desprezarás, ó Deus, um coração que foi totalmente, né, que pesou tudo que fez e, ó, tiro, não mereço nada, sou pecador mesmo, como compungir o coração, sentir uma dor tremenda pelo pecado, o arrependimento profundo, algo que moveu a vida dele, né? Moveu a, a vida a vida do Davi, né? E Deus não despreza, não desprezarás. Então, quando a gente peca, por mais terrível que for o pecado, e a gente tem que restituir, e a gente tem que cumprir, né? O que mais Deus quer é um coração compungido, né? Um coração que tira tudo aquilo, tudo que promoveu o pecado, tira toda a nossa razão, tira todo o nosso direito, tira tudo da gente, né? Aí sim, né? Vai ser diferente, né?
Faze bem a Sião, segundo a tua vontade, edifica os muros de Jerusalém, porque ele sabia as guerras que iam estar acontecendo, as, as mortes que iam ter, as vergonhas que ia passar, os inimigos que iam vir, né? Olha, então, ele pede por ele pede pelo povo, viu como a gente precisa estar no contexto todo para poder entender um versículo como o versículo 18, né? Então te agradarás do sacrifício de justiça. Depois da limpeza pessoal, dedicação, depois da transformação, arrependimento, aí sim que Deus vai aceitar aquele sacrifício, né? Aquela formalidade, aí não é formalidade, é fazer por amor o sacrifício, né? Então, te alegrarás do sacrifício de justiça, dos holocaustos, das ofertas queimadas, aí vai tudo que era para fazer. Então, você entende melhor o capítulo 51. Se nós formos no capítulo 32, olha como é que ele se sentia aqui, né? É, iniquidade, Senhor, perdoa, encobre o meu pecado, né? Bem-aventurado o homem a quem Deus não atribui. Então, ele estava infeliz porque Deus atribuiu a ele o pecado, né? Reconheceu, falou, tá aí, filho, peguei você, né? E aí, aquele tempo em que ele tentou fazer com a manobra toda lá e falhou nas duas vezes, né? E ele fala assim, ó, enquanto calei o meu pecado, o intervalo da, do pecado cometido até ele confessar, enquanto calei os meus pecados, envelhecer os meus olhos, ele perdeu a saúde, como toda pessoa que está no pecado, que sabe que precisa do arrependimento, tem que praticar o arrependimento, enquanto ela não faz isso, ela vai perder sono, apetite, paz, comunhão, alegria, os ossos, né? Porque a tua mão pesava de sobre mim, o meu vigor se tornou em sequidão de estio. Então, ele perdeu saúde. Estio é algo sem chuva, uma coisa sem vida, né? Foi que ele estava daquele jeito, né? Tem que ser regenerado no coração dele, tem que ser refeito, precisa da água da vida, né? Precisa da palavra de Deus, né? Sendo assim, todo piedoso te fará súplica ao tempo de poder de encontrar, quer dizer, há tempo, busca o Senhor enquanto dá tempo. Piedoso, alguém que vai sentir o horror do seu pecado e vai atrás de Deus, né? E te fará súplicas em tempo de te encontrar-te. Com efeito, quando transbordares muitas águas, não atingirão. Quer dizer, depois ainda Deus vai dar proteção, vai dar ajuda. Aí fala, tu és o meu esconderijo. Ele fala aí ele vai falando mais de grande volta, de grande reviravolta que dá que mexe na vida de alguém que confessa, né? Aí ele vai ser instruído, é, a pessoa vai ter o entendimento, né? E no verso 10, muito sofrimento terá de curtir o ímpio, mas o que confia no Senhor, a misericórdia o assistirá. Então, confiança, misericordioso, confissão de pecado, contrito, coração compungido, confissão, oração, né? Súplicas, nada como tudo isso aí, né? E o Espírito Santo de Deus, na vontade de Deus, para nos limpar do pecado, Cristo, a palavra, o sangue de Jesus, a comunhão, né? Para que aquele pecado, aquela coisa toda, né? Perdoado e ter acesso a Deus, e ter novamente a alegria de estar no culto, a alegria de estar adorando o Senhor, de estar vendo que o pecado ele não dá o prêmio que promete. E eu acrescento aqui, irmãos, aquele que sabe que deve fazer o certo e não faz, nisso está pecando, está cometendo pecado, né? E o Provérbios 28:13 fala, né, que enquanto não confessar, não vai ter prosperidade. Enquanto não confessar e fechar o pecado, não vai ter prosperidade. Né? Prosperidade seja da saúde, seja da família, seja no trabalho, no ministério, seja com os filhos, seja no serviço, seja financeiro, seja prosperidade nos sonhos, na realização da vida, né? Porque o pecado ele corta tudo isso, ele mata tudo isso, né? E voltamos lá então na sequência aqui, né? Aí ele está lá nesse momento de prostrado da terra, e os anciãos, os servos ficam ali com ele, né? E então os anciãos tentaram dar comida para ele, mas ele não comeu. Mas o sétimo dia, né?
temiam os servos de Davi dizer que a criança estava morta, né? E estando a criança viva, ele tentou fazer tudo. Imagina agora se a gente vai falar que está morta a criança, né? Como é que ele vai ficar? E no 19, Davi viu que os servos cochichavam e tal, né? Ele perguntou, é morta a criança? Aí morreu. Aí foi o que ele tinha, né? Aí no verso 19, ele parou. Aquele momento de busca pela criança, parou. Ele sabia que ali Deus já tinha terminado mesmo. Porque enquanto a criança estava adoentada, estava viva, ele ainda tinha uma esperança. Mas aí quando morreu, acabou, né? Pessoal, eu vou parar um pouquinho, eu vou parar um pouquinho aqui, bem rapidinho, vou ali pegar um copo d'água, minha boca está seca, tá? Então, um minutinho só, tá bom? Aí, pronto. Estava vendo se tinha alguma formiga aqui dentro do copo. Não estou vendo mais. Acho que já foi. E aí, ele ali, quando ele estava se afligindo, buscando a Deus, né, ele estava naquele momento ali com Deus, mas quando soube, teve a certeza da morte da criança, né, no verso 20. Então Davi se levantou da terra, lavou-se, ungiu-se, mudou de vestes, entrou na casa do Senhor e adorou. Olha só, né? Então todo aquele tempo ele ficou dedicado a Deus, não comeu, não, né, não fez outra atividade, nem trocou de roupa pelo jeito aqui, né? E quando soube da morte, né, ele se levantou da terra. Aí ele lavou-se, ungiu-se, se preparou com vestes novas para ir à casa de Deus adorar. Ele não blasfemou. Ele não teve nenhum sentimento de revolta, nenhum sentimento de raiva, nenhum sentimento assim de separação de Deus. Não, ele foi a Deus. Aquela perca, aquele castigo, aquele, tudo aquela dor, aquele sofrimento, ele foi a Deus. Ele foi a Deus, né? E aí ele foi adorar a Deus. Então ali o que ele estava fazendo, né? Era alguém que estava aceitando, né? O castigo, que estava aceitando a vontade do Senhor sobre sua vida, né? Não deixou de ser um adorador, né? Na dor, no luto, na vergonha, né? Ele não deixou de ser um adorador, não deixou de buscar Deus, não, né? Tem pessoas que perdem alguém da família e por que Deus? E fica anos sem ir para a igreja. Né? A pessoa não dá certo no serviço e não vai mais para a igreja, não dá certo no namoro, se decepciona com o namoro, né? E, ou até arruma um namoro e também não pisa na igreja mais, acontece muito, né? E ali ele foi a Deus, né? Ele foi a Deus como que ainda é o meu Senhor, né? Como com fruto, sem fruto, com dinheiro, sem dinheiro, com saúde, sem saúde, tá? Foi a Deus, né? Na hora da tristeza, da alegria, foi a Deus. Na hora da vergonha, do luto, ele foi a Deus. Na hora da saúde, ir a Deus. E ele foi adorar aqui, ele foi adorar a Deus. Ele não deixou de ser um adorador. Aí você vê, né? Porque a Bíblia ainda, apesar de tudo,
ele ainda, a Bíblia o apresenta como, né, um homem segundo o coração de Deus, né? Porque ele é um homem de arrependimento, um homem de busca ao Senhor, um adorador constante ao Senhor. E nós, de certa maneira, tanto para a palavra homem, mas mulher, também podemos ser pessoas conforme o coração de Deus. Deus, desde que a gente se arrependa mesmo, que a gente aceite bem o Evangelho, viva o Evangelho, que Cristo realmente esteja em nós, na nossa palavra, nas nossas atitudes, nas nossas escolhas, né? Aí nós vamos ser alguém também aceito por Deus, assim como somos aceitos mesmo, né, no sangue de Cristo, crendo na ressurreição de Jesus, morte e ressurreição, né, de Jesus por nós, somos aceitos. Mas depois veio para sua casa, pediu pão, puseram diante dele, ele comeu, quer dizer, vida que segue, vida que segue, assumo tudo que fiz, tudo que aconteceu, né, Deus quis assim, então vai ser assim. Aí disseram os servos, que é isso que você fez? Pela criança viva você pranteou, jejuou, você adorou, se prostrou, agora que ela morreu, né, você se levanta e come pão? Mas como é que é? Quer dizer, você mudou tudo? Deixou, abandonou tudo que você fez? Não, não foi isso. É pela criança, não é? Respondeu ele, vivendo ainda criança, jejuei, chorei, porque dizia, quem sabe o Senhor se compadecerá de mim? Ele falou, então, quando estava doentada, estava ruim, estava de morte, mas tinha vida. Ele falou, pela criança que fez tudo aquilo. Aí ele se considerar de mim, aqueles atos, pela criança, depois por mim, e continuará viva a criança, porém agora que é morta, por que jejuaria eu? Poderia eu fazê-la voltar? Quer dizer, a morte, ele entendeu, ele aceitou. Porque olhe como que termina os versos 23, gente. Aí eu vou ler aqui. Eu irei a ela, porém ela não voltará para mim. O que a gente pode tirar disso no verso 23, Daniel? Eu irei a ela, quer dizer, a criança, né, que morreu, porém ela não voltará para mim. O que ele quer querendo dizer aqui? O que a gente pode tirar daqui, Daniel? Que ela não poderia voltar para a vida, mas que ele que ia morrer e encontrar ela. Como é que é? Fala de novo. Que ela não ia voltar à vida, né? Uhum. A criança. Mas ele ia morrer e encontrar ela. Perfeitamente. Isso aí nós atribuímos uma palavrinha com duas letras. Começa com F e termina com um E. Ele, fé. Então ele acreditava na vida após a morte. Ele acreditava no reino dos céus. Ele acreditava nas promessas. Ele acreditava que ele ia passar a eternidade, que ele ia encontrar com essa criança, né? E ia tê-la nos seus braços lá na outra vida. Então você vê aí, né, o consolo para nós, né? O consolo de quem morre em Cristo, né? Todos os que morrerem em Cristo estão guardados, estão escritos no livro da vida, né? E essa criança aqui, ela está no céu porque ela não conheceu o pecado, não praticou, né? Então, ela tá tranquila, tá salva. Então ele acreditou nisso, falou, não, eu que vou encontrar com ela, né? Ela não, eu iria a ela, quer dizer, agora ele falou assim, agora Deus vai ter que cumprir a palavra dele, eu creio na promessa dele, eu que vou para ela. Então isso deu paz para ele, né? Isso deu aquele momento de falar, não, melhor, né, que assim foi, porque de tudo vai ser o melhor mesmo, porque aí eu vou estar lá e nesse lugar não vai ter morte, não vai ter velório, não vai ter doença, por aí vai todas as promessas, né, da vida eterna, tudo lá, né? Então isso serviu de testemunho para os servos, para nós, né? Aí tá aí, né? Quanta coisa a gente pode tirar aqui desse texto, né?
para a gente se fortificar, né? Ele sabia que ia ser castigado, ele sabia que ia ter consequências dessas, ele sabia que o reino nunca mais ia ser o mesmo. Ele mesmo com o perdão é uma coisa, o perdão é para que ele tivesse vida com Deus, comunhão com Deus, mas as consequências era para ele também, para ele não fazer outra dessa e para quem ficar sabendo não fazer também. E para todos nós sabemos que naquela época, né, Deus é o mesmo, Deus ele vai tratar com todos, ele trata com todos, né? Então, que Deus não deixa barato, né, o pecado da gente, né? E Davi, então, veio a Betseba, consolou, né, que já estava com ela de esposa, né, depois da morte, né, já tinha feito esposa, passou o seu tempo aqui, né, porque o verso 24 diz, né, deitou com ela, quer dizer, colocou ela mesmo como esposa, né, e teve ela um filho, a quem Davi deu o nome de Salomão. Aí vem algo muito recompensador depois, né, e o Senhor o amou, bem destacado aqui, né, e o Senhor amou. Quer dizer, Deus não amou aquele lá? Amou porque já estava em Deus. Deus não ia, né? Só os que ele ama vai estar lá com o reino dele. Né? Entendeu? Não é que Deus não amou aquela criança. Isso aqui ele destacou mesmo. Que Deus o amou. Quer dizer, não ia colocar morte, somente morte na descendência de Davi, né? E aí foi muito, muito bacana aqui, ó. Davi o entregou nas mãos do profeta Natan. Olha, o cara que veio para dizer todas as desgraceiras, Davi, Davi vai lá e o considera como servo de Deus. Para nós, de certa maneira, né? A palavra de Deus só vai ter desgraça na sua vida, Davi. Vai ter o seu reino, sua moral, vai ter guerra, morte na tua família, no teu reino. O teu filho vai pegar todas as tuas mulheres e vai ser um balaio de gato. Essa mesma pessoa, ele foi lá, né? E e o entregou na mão, entregou nas mãos do profeta Natan, e este lhe chamou Gedidias, né, que quer dizer por amor do Senhor, né? Por amor do Senhor. Eu até coloquei aqui, né? Passou o tempo, nasceu Salomão, isso, né? E o Senhor o amou. O nome Salomão no hebraico tem pronúncia parecida com Shalom, quer dizer paz. Na pronúncia, quando fala nome Salomão e Shalom, são parecidas, e quer dizer paz. O profeta Natan chamou de dias, quer dizer, o amado de Deus. O amado de Deus. Né? Então, aí está algo para consolar, né? Davi, a Betseba, e algo para marcar ali, continuar a descendência, né, de dinastia, né, porque ele já tinha outros filhos, mas foi esse, depois lá na frente, que vai estudar, que foi esse que subiu ao trono, né? E aí, é, depois disso, Davi ainda teve outras conquistas, né? Davi ainda teve outras conquistas. Entretanto, pelejou Joabe com Rabá e tomou a cidade. E Joabe mandou dizer aos mensageiros: vem aqui, senão, assim como o seu nome foi aclamado em Jerusalém, o meu vai ser aclamado nessa cidade. E não é, a honra é sua. Você é o rei, né? Reuniu todo o povo, Davi, né? E foi lá no verso 30, tirou a coroa da cabeça do rei da cidade lá. Olha só, Deus deu essa bênção para ele, né? E tomou aquela cidade que foi muito importante, né? E Davi voltou quando for para Jerusalém. Quer dizer, ele ainda teve honra de rei. Né? Deus ainda teve aí com ele o resultado do arrependimento, né? O resultado do arrependimento, ele teve vitórias. O resultado do arrependimento, oração, ele teve esse filho Salomão, que a gente vai ver mais para frente aí, tá? Então, a gente vê, né, o pecado cometido, quando ele tem um arrependimento, ele tem uma busca sincera, ele tem a pessoa vai e tem um novo coração, né, se humilha, né? Deus não vai deixar de amar,
Deus não vai deixar de abençoar, mas as consequências virão, faz parte, né? Para que haja respeito e temor às Escrituras, obediência às Escrituras, temor, respeito a Deus, para que haja comunhão. Aquele que é filho de Deus aqui entende, ele vai se apegar a Deus, como Davi foi aqui, foi lá e adorou a Deus, né? Depois da morte, né? Então você vê aí, são tudo, mas tudo isso, né? Toda essa história da parte poderia ter sido evitada, toda essa dor, toda essa vergonha, todo esse sofrimento, lutos, quer dizer, morreu o Urias, morreu os outros soldados, morreu a criança, né? E com o tempo, mesmo assim, Davi depois, com toda essa renovação espiritual que ele fez, né? Com essas orações que nós vimos aí, toda essa compreensão, tudo que ele escreveu, né? Mas e aí depois ele foi aos poucos ele foi decaindo, né, na sua família, que foi muito terrível, né? E eu quero terminar, a gente vai só terminar rapidamente aqui, no Salmo 103. A gente vai dar uma olhada aqui no Salmo 103, né? O Salmo 103. Olha o que ele fala. Ele não ia escrever isso aqui à toa, né? Bendiz a minha alma ao Senhor e tudo que é em mim, bendiga o seu santo nome. Então, depois que, né, passou por aquilo, ele pôde escrever isso aqui. Agora a gente pode entender melhor como é que era a comunhão dele, a devoção dele, a vida dele, um coração apegado a Deus, né? Bendiz a minha alma, não se esqueça nem um só de seus benefícios, de seus atributos divinos, qualidades de Deus, que perdoa a iniquidade, que sara todas as enfermidades, que redime a vida, né? Que te dá uma coroa de graça e misericórdia. Olha só, né? Deus, ele, ele para quem confessa o pecado, para quem nasce novamente, para quem tem compromisso com ele, vai ser coroado com graça, com coisas boas que não merecia, e a misericórdia é evitar as coisas ruins que merecia pelos pecados, né? Quem farta de bens a tua velhice, de sorte que a tua mocidade se renova como a da, quer dizer, sustento, né? O Senhor faz justiça, julga os oprimidos, manifestou os seus caminhos a Moisés, seus feitos a Israel. Deus é misericordioso e compassivo, longânimo, assaz, benigno, quer dizer, Deus é misericordioso, ele sente a nossa dor, ele tem paciência, ele faz muita bondade, não repreende perpetuamente, quer dizer, ele não vai ficar apontando o dedo, né? Toda vez, né? Nem conserva para sempre a sua ira. Deus sabe que nós somos falhos, Deus sabe que nós somos fracos, né? Não nos trata segundo os nossos pecados, olha só, nem nos retribui consoante as nossas iniquidades, porque se fosse tratar, nós merecíamos como Davi, ser morto, né? Mas ficamos vivos quando pecamos, né? Pois quanto o céu se alteia acima, né, da terra, distante, assim é grande a sua misericórdia para os que temem. Como é bom estar no temor, como é bom estar dentro da vontade de Deus, como faz dar paz, né? Quando você você fala assim, nossa, graças a Deus, eu estou aqui com Deus, estou com a minha família, estou com meus irmãos, eu estou na comunhão, estou com o Espírito de Deus, eu estou praticando aquilo que a Bíblia ensina. Não somos perfeitos, mas a comunhão, né? Quem realmente gosta de ver o trabalho de Deus ir para frente, quem realmente gosta de ver os ministérios, né, fervilhando, pessoas se convertendo, pessoas nascendo novamente, pessoas se batizando, pessoas engajadas, né, na igreja, né? Como isso é bom, né? Como o temor leva a isso, né? Como diz do Oriente do Ocidente, que é distante um do outro, assim afasta nossas transgressões. Como um pai se compadece de seus filhos, assim o Senhor se compadece dos que o temem. Pois ele conhece nossa estrutura, olha o verso 14, sabe que somos pó. Ele sabe de nossa, ele sabe, né? Quanto ao homem, os seus dias são como a relva, como a flor do campo, assim floresce, pois quando soprando o vento, desaparece, não conhecerá bem diante do seu lugar. Mas a misericórdia do Senhor é de eternidade a eternidade. É por isso que a gente pode confiar em Deus, buscar a Deus, adorar a Deus, estar na comunhão de Deus como Davi fez, né? Porque essas promessas se cumprem, né?
para os que creem, confiam, se entregam, buscam, permanecem, né? Sobre os que o temem. Aí. E a sua justiça sobre os filhos dos filhos, que ainda os filhos vão ser abençoados, né? Para os que guardam a sua aliança e para os que se lembram de seus preceitos e os cumprem. Você tem misericórdia, bondade, graça, livramento do mal para muita gente aí, né? No céu, estabeleceu o Senhor o seu trono, o seu reino domina sobre tudo. Então, por isso que ele não podia ficar sem, né, consequência. Bendizer o Senhor a todos os seus anjos, valorosos em poder, que executais as suas ordens, né, e que lhe obedeçais a palavra. Então, ele entende, né, que aquela ação de Natan estava ali na vontade de Deus, como um servo, um anjo servo de Deus ali, né? Bendizei o Senhor a todos os seus exércitos, vós, ministros seus, que fazeis a sua vontade. Todo mundo, todas as pessoas, reconheçam Deus. Bendizei ao Senhor, vós, todas as suas obras, todos os lugares do seu domínio. Bendizei a minha alma ao Senhor. A consciência dele, que ele é, o ser dele. Assim deve ser nós também, né? Independente do estado que nós temos, se somos abençoados ou não, se temos saúde ou não, se temos nossos desejos atendidos ou não. Em tudo a gente deve estar aí bendizendo a Deus, né, e agradecendo pelo perdão que é concedido a nós. Então, esse daqui é só um pouquinho, só um cisquinho, né? É um cisquinho da palavra de Deus que a gente pode tirar do que nós estudamos lá, né? Que nós vimos lá nesse caso de Davi e Betseba, né? Que Deus possa nos dar muito mais ainda sabedoria sobre isso, que Deus possa fazer com que a gente seja forte, né? Nos proteja, que a gente decida estar no caminho dele e não se desviar e que ter a tentação, né? A gente tem o escape, lembrando disso lá em Coríntios, tá bom? Sejamos fortes e se nós caímos no pecado, lembrarmos de ir direto a Deus, de confessar o pecado com Deus ou com a pessoa que nós pecamos, né, para que nós pecamos, e manter a adoração a Deus, para que a gente reconheça Deus na vida, que a gente seja usado por Deus, né, mesmo assim, com todos os pecados, perdoados, lógico, né, mas refeitos em Deus, né, para que a gente possa ser uma pessoa como Davi, que mesmo que teve essa tragédia aqui na vida dele, né, ele ainda assim se manteve como filho de Deus, servo de Deus, se manteve como um adorador de Deus, e tudo que ele escreveu aqui, a maioria dos salmos foi ele que escreveu, então a gente aprende, né, né das condições de Deus aqui do que ele escreveu. Certo? Vamos pegar aqui em nome de vocês, então vamos lá. A Fátima, tá aí, né, Fátima? Fátima, tá aí. E o, o Daniel. Beleza. Então, só para lembrar, as fichas de leitura, para você que vai assistir no gravado, espero que sim, tá? Não se esqueça, tanto vocês também estarem junto, das fichas de leitura, não se esqueça do comentário do Salmo 51, né? Tá certo? 32, tá certo? Traga, manda esse aqui, tá? Participe das aulas. Se você tiver algum outro comentário a fazer, pode fazer aqui na aula, pode mandar no WhatsApp, pode mandar na, na, na ficha de leitura, que depois a gente tenta aqui estudar junto aí a sua dúvida, tá certo? Beleza, gente? Então tá bom. Beleza? Nós vamos orar então para a gente terminar. Senhor, Pai, muito obrigado por esse tempo de estudo da palavra. Abençoe, Senhor, os que têm participado com fidelidade aqui nas aulas e os que estão, Senhor, faltando, os que estão, Senhor, não estão nos acompanhando como deveria, que o Senhor dê força, sabedoria para eles, ajude-os nessas dificuldades que estão enfrentando problemas no trabalho, na família, na saúde, algum outro que está impedindo de estarem aqui estudando conosco, que eles possam estar
no gravado, participarem mesmo assim, fazer um comentário das aulas quando estuda no gravado. Senhor, dá força, Senhor, porque aqui, Pai, é um momento maravilhoso, um momento espiritual, um momento que nós crescemos espiritualmente em conhecimento, e um momento que o Senhor pode abrir nossos olhos, Senhor, para sermos ainda mais espirituais. Dê graça a todos esses alunos, peço novamente para os outros professores, peço também para os outros alunos das outras matérias, para que também juntos, Senhor, a gente possa terminar esse segundo semestre aqui, Pai, tendo o sentimento de que foi muito bom, Pai, os ensinos e especiais e privilegiosos, tudo isso daqui, Senhor. Tua bênção, Pai, para todos nós, em nome do Senhor Jesus. Amém. Gente, agradeço muito aí, tá? A paciência de vocês, muito obrigado. Deus abençoe vocês. Uma ótima noite de descanso e que amanhã seja um dia abençoado e proveitoso para o reino de Deus. Valeu? Valeu, valeu. Tchau, tchau. Boa noite. Alô, gente. Alô, obrigado. Tchau, tchau.